nós encerraremos esse tema ou essa série de mensagens que começamos no primeiro domingo de janeiro. Já são 7 meses e hoje encerraremos, com a graça de Deus, lendo os 2 últimos versos do capítulo 7 de Mateus. Eu quero a sua atenção para o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 28. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou na tela. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos mais uma vez. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder servi-lo nessa manhã. Sim, esse momento é um momento de servir ao Senhor. Não viemos assistir, viemos servir, viemos prestar culto, viemos, Senhor, declarar quem Tu és, profetizar, Senhor, a Tua palavra. Sim, Senhor, dizer aquilo que a Tua palavra diz, Suas promessas, os Seus grandes feitos, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pai querido, nesta manhã, somos gratos por esse privilégio que o Senhor nos deu, de cantar, orar, ouvir, lermos juntos a Tua verdade. E hoje, Senhor, mais uma vez, temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Lemos agora e queremos pedir que o Senhor nos instrua através dela. E me dê, Senhor, esse privilégio, essa graça de compartilhar, Senhor, esse ensino maravilhoso do Teu Evangelho. Fica conosco, nos instruindo, nos iluminando pela ação do Teu Santo Espírito, convencendo-nos daquilo que precisamos ser convencidos, quebrando nossos corações e nos ensine mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tudo que ouvimos, tudo que nós lemos e também assistimos, hoje muito mais do que antes, durante nossa caminhada, nossa jornada de vida, nos tocará, de alguma maneira, em alguma medida. Por exemplo, as histórias que ouvimos nossos pais, bem como seus ensinos e correções, o que os professores das escolas que passaram por nós, nos ensinando, as amizades desde a infância, os livros que você leu, que nós lemos, os filmes que assistimos, entre outras coisas. O que eu quero dizer com isso é que nada é neutro em nossas vidas, ou seja, em alguma medida, tudo isso nos ensinou. E até mesmo podemos dizer que tudo isso moldou grande parte do nosso caráter. Por isso hoje, sabendo disso, precisamos avaliar no que temos gastado o nosso tempo, no que gastamos as nossas energias, sendo em leituras, ouvindo, assistindo, assim como, meus irmãos, o que temos transmitido aos nossos filhos, ou, melhor ainda, o que temos como pais permitido que eles ouçam, o que eles assistem, porque em tudo eles estão aprendendo alguma coisa. E hoje nós chegamos, como já acabei de dizer, ao final dessa sessão. Capítulos 5, 6 e 7, dentro do Evangelho segundo Mateus. Essa sessão que é conhecida como o Sermão do Monte. E o que precisamos lembrar desde já é que esses últimos versos têm a mesma importância dos versos anteriores que lemos desde o início do capítulo 5. O que eu quero deixar claro com isso é que esses versos, meus irmãos, não podem ser lidos de qualquer maneira, muito menos ser deixados de lado, como se eles não tivessem importância. É apenas um final de um sermão, é apenas um final de uma história, de uma narração que Mateus faz, como algo sem significado. Não podemos agir assim. Por quê? Porque eles também foram escritos por Mateus, com a orientação e a inspiração do Espírito Santo. Esses 2 versículos que lemos hoje também são a palavra de Deus. E por isso eles nos ensinam.
Esses dois versos, esses dois pequenos versos também nos corrigem, nos alertam, nos disciplinam, nos apontam para o caminho que devemos seguir. Esses dois versículos nos lembram como o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de tocar aqueles que o ouvem. E com isso não quero dizer que todos que ouvem o Evangelho vão reagir da mesma maneira, mas com certeza todos responderão. Todos aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo responderão a Ele de alguma maneira ou em alguma medida. E sendo direto, meus irmãos, eu te pergunto a você individualmente, o que o ensino de Jesus tem provocado em sua vida? Essa é uma pergunta importante que precisamos responder hoje. E não somente hoje, mas depois de hoje. Mais uma vez, o que o ensino de Jesus tem provocado em sua vida? O que esses versos devem despertar em nós, meus irmãos, é justamente uma profunda reflexão de como o ensino de Jesus tem tocado nossas vidas. Porque note, nós ouvimos, nós lemos, nós meditamos nesses 3 capítulos. E contando só este ano foram 7 meses ou 30 domingos. Isso sem contar as suas leituras diárias, semanais da Bíblia, em outros textos. Por isso te pergunto, principalmente a você cristão, qual tem sido a sua resposta às palavras de Jesus até hoje em sua vida? O tema desse sermão é justamente o ensino de Jesus. É uma breve reflexão sobre o que Mateus nos aponta nesses 2 versos, sobre o ensino de Jesus. Poderíamos dar outro tema, com certeza, mas eu gostaria de frisar sobre o que Jesus nos ensinou, dentro daquilo que o texto nos aponta. E o primeiro ponto que podemos destacar desses versos sobre o ensino de Jesus é, primeiro, que ele é diferente dos outros mestres. O ensino de Jesus é diferente dos outros mestres. Não é isso que vemos no final do versículo 29? Jesus ensinava não como os escribas. O ensino de Jesus era diferente dos escribas. Mateus nos lembra. Mas quem são esses escribas? É importante dizer com muita rapidez aqui, os escribas eram mestres da lei. Esses homens eram homens estudiosos, especialistas na lei de Moisés, que é conhecido também como a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E eles eram também especialistas, estudiosos nas tradições judaicas. Esses homens eram responsáveis por copiar, interpretar e ensinar as Escrituras. Eles praticamente passaram a maior parte das suas vidas estudando, interpretando, ouvindo, copiando. Mas eles também eram aqueles que preservavam as tradições orais dos rabinos antes deles. Já o ensino de Jesus era diferente desses homens. Em que sentido? Porque enquanto esses homens baseavam seus ensinos em citações dos rabinos, dos seus mestres anteriores, onde muitos já tinham morrido, onde eles se baseavam em interpretações tradicionais, ou seja, enquanto eles eram dependentes de tradições humanas, e muitas delas, como Jesus vai apontar, legalistas e hipócritas, Jesus não. Jesus dependia de homens, não dependia de homens, perdão, ele não era apenas mais um mestre, ele também era aquele que ensinava como o próprio Filho de Deus. Então a diferença está nisso. Onde esses homens escribas, Mateus está destacando que esses homens ensinavam baseados em interpretações dos seus mestres. Jesus não. Jesus falava de si mesmo. Jesus falava assim, não apenas como um mestre, mas ele ensinava como o próprio Filho de Deus. Por exemplo, quando voltamos para Mateus 5, 21, se você puder voltar na sua Bíblia, Mateus 5, versículos 21 e 22, o início apenas desses versos diz assim, já estudamos eles,
Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, Jesus afirma. E algumas vezes Jesus havia dito isso, ou seja, falou dessa maneira: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ou em outras palavras, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. E no versículo 22 ele diz: eu, porém, lhes digo. Ou seja, Jesus, desde o início do Sermão do Monte, ele aponta ou mostra que o seu ensino é diferente. Todos ali, meus irmãos, que estavam ouvindo, os discípulos, e uma multidão que estava, não sabemos a proximidade, mas estava ouvindo o seu ensino, estavam acostumados a ouvir os mestres da lei. Dependentes de tradições, homens, como falei, que eram estudiosos, mas eram dependentes das interpretações de mestres antigos, onde eles ensinavam as Escrituras, mas sempre baseado, mas tal pessoa falou, por isso é a verdade. Por isso o ensino de Jesus também se mostrou diferente. Não apenas na sua maneira de falar, mas ele era único porque falava diretamente com base na sua relação com o Pai. Enquanto o ensino dos escribas se preocupava com as formalidades, Jesus ensinava focando o coração das pessoas. Pois a sua preocupação não estava em transmitir o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A sua preocupação, ou a preocupação de Jesus, não estava apenas, não era de mostrar o quanto ele conhecia, o quanto ele sabia. Não, a preocupação de Jesus, diferente dos legalistas, dos fariseus, dos escribas, a preocupação dele era ensinar os seus ouvintes. E quando lemos o Sermão do Monte, apenas o Sermão do Monte, nós vemos que ele ensinava com simplicidade, mas ao mesmo tempo com profundidade. Jesus abordava diversas questões da vida, tanto ética, moral e espiritual. Mas ele fazia isso de maneira prática, como, por exemplo, os versos que lemos no último domingo. Nós que vemos sobre os 2 fundamentos. De maneira prática, todos conhecem construções, de alguma forma, alguma medida, sabe que há fundamento, sabe que há um edifício em cima de um fundamento. Ele ensinava de maneira prática. Por isso, também o seu ensino tocava a todos. Mas não podemos deixar de lembrar que o seu ensino supera qualquer outro ensino humano. Por isso também ele era diferente. Pois o que ele ensinava era a palavra de Deus. A palavra que, como lemos no início do culto, é mais afiada do que qualquer espada. Já o segundo ponto que podemos destacar desses versos sobre o ensino de Jesus está ligado ao primeiro ponto, ou seja, o seu ensino, em segundo lugar, mostra a sua autoridade. Além do ensino de Cristo ser diferente dos escribas, como Mateus nos mostra, o ensino de Jesus mostra a sua autoridade. Veja mais uma vez o versículo 29. Ele as ensinava como tem autoridade. E mais uma vez, meus irmãos, repetindo, Jesus não se baseava, ou não baseava o seu ensino no que os outros rabinos disseram. Mas Jesus falava com autoridade divina. Ele não era apenas mais um mestre. Ele se mostrou Deus, apresentando a verdade com clareza e convicção. E enquanto Jesus ensinava, como vimos no capítulo 5, ele estava mostrando a sua natureza. O que eu quero dizer com natureza? Enquanto Jesus ensinava, ele estava mostrando quem ele era, ou quem ele é. Como, por exemplo, se você voltar mais uma vez em Mateus 5, verso 17, olha o que Jesus disse. Já vimos também esse texto. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Nesse verso 17, enquanto Jesus ensinava, ele mostrava que ele veio. Ele diz que veio cumprir a lei e os profetas. E só pelo fato dele dizer que ele veio, já é uma evidência que a sua natureza é divina. Por quê?
porque ele foi enviado. Se ele veio, é porque ele foi enviado por alguém. E sabemos por quem ele foi enviado: pelo Pai. E ele veio com um propósito. Ele diz no versículo 17 do capítulo 5, ele veio para cumprir o que nenhum homem, seja mestre, seja profeta, sacerdote ou rei, conseguiu cumprir. Nem o melhor rei como Davi conseguiu cumprir a lei. Nem o melhor profeta como Isaías, Jeremias conseguiram cumprir a lei. Nem o melhor sacerdote como Arão, Moisés, não conseguiram cumprir a lei. E Jesus diz: eu fui enviado e vim com o propósito de cumprir a lei. Isso mostra quem ele é. O seu ensino mostrava quem ele é. E ainda no versículo 17 do capítulo 5, ele também diz que veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que a Bíblia nos quer ensinar, ele estava dizendo que ele é aquele que os profetas falaram. Jesus está dizendo: eu sou o Messias. Quando ele diz: eu vim cumprir os profetas, ele está dizendo: eu sou a promessa de Deus. Eu sou Cristo, onde todas as promessas de Deus se cumprem. E meus irmãos, Jesus realmente é o centro de toda a história. E enquanto ele transmitia o seu ensino no Sermão do Monte, é isso que ele estava afirmando ao mundo. Ele estava afirmando isso aos seus discípulos e a todos que estavam ouvindo quem ele é. Portanto, aqueles que pensam ou dizem que no Sermão do Monte não há doutrinas, estão enganados. Pois esse pequeno verso do versículo 17 do capítulo 5, nós vemos a doutrina da encarnação de Cristo, sobre a sua pessoa e a sua morte. Quer ver um outro exemplo que o seu ensino mostra autoridade? Mateus 7, 21 a 23. Olha o que diz o versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 21 que li agora, ele disse que muitos dizem ou muitos dirão que Ele é Senhor. E note que no versículo 22, ele vai dizer também: muitos naquele dia vão me dizer. Perceba que ele não diz: naquele dia dirão ao Pai. Naquele dia dirão a Deus. Não, dirão a mim. Naquele dia me dirão: Senhor. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Jesus não tinha qualquer dúvida de quem Ele era. E muito menos o receio de afirmar quem Ele era nos seus ensinos. Olhe para o versículo 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras, meus irmãos, mostram claramente quem é Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou Deus. Porque somente Deus pode julgar. Jesus é Deus, o Filho de Deus, que não apenas veio, como lemos no versículo 17 do capítulo 5, mas que no versículo 21 e 23 do capítulo 7, diz que Ele voltará. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Como bem expressou alguém, olha só sobre esse texto: aquele que estava sentado no monte. Se você olhar no capítulo 5, no primeiro versículo, diz que Jesus subiu ao monte, ele sentou e começou a ensinar. E esse comentarista diz assim: aquele que estava sentado no monte, ensinando o povo, é o mesmo que no fim haverá de sentar-se no trono de sua glória, quando todas as nações tiverem de comparecer diante dele. Quando então ele haverá de proferir juízo acerca delas. Então vejamos, meus amados irmãos, que enquanto ele ensinava em cada parte do Sermão do Monte, Jesus estava mostrando quem ele era, mostrando a sua autoridade.
Se você se perguntar ou me perguntar por que devo dar ouvidos ao Sermão do Monte, por que devo levar a sério esses 3 capítulos, assim como a Bíblia toda, mas esse sermão que Jesus pregou, é mais do que o ensino, é por causa do pregador. Porque ele tem toda a autoridade. Imagina, meus irmãos, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas famílias ali presentes ao redor, ouvindo. E eles sabiam quem era Jesus no sentido terreno. Filho de um carpinteiro. Um carpinteiro. Como diz alguns textos de João, que ele não foi estudado como os escribas estudaram. Como esse homem fala o que fala? Como ele pode afirmar o que ele afirma? Então leiamos o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Esse é o nosso terceiro ponto, a reação das pessoas. E a pergunta que eu faço mais uma vez para você: qual tem sido a sua reação diante da verdade da palavra de Deus? Porque essas palavras que Mateus diz aqui, ele acabou de proferir essas palavras, ou podemos dizer, esse discurso, não se refere às palavras anteriores, mas se refere a todo o Sermão do Monte. Mateus diz, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, esse discurso, esse ensino, essa era a forma de Mateus escrever, ou seja, costumava fazer para encerrar alguns trechos do seu evangelho, para mostrar que tal discurso ou ensino de Jesus havia acabado. Isso você pode ler, por exemplo, em Mateus 11:1 e Mateus 26, versículo 1. E quando nós voltamos um pouco a nossa memória sobre o que Jesus ensinou, resumidamente, Jesus já havia ensinado sobre o caráter cristão, versículos 1 a 12 do capítulo 5. Jesus já havia informado, ensinado sobre a influência do cristão no mundo, versículo 13 a 16 do capítulo 5. Jesus já havia ensinado sobre a relação do cristão e a lei, versículo 17 a 48 do capítulo 5. Sobre as práticas espirituais, lembra-se da vida piedosa, oração, jejum, esmolas. E os versículos seguintes, do versículo 1 ao 18, sobre confiar em Deus, versículos 19 a 34 do capítulo 6, e ele também ensinou no capítulo 7, exortando os seus discípulos e advertindo-os a respeito do que eles enfrentariam em sua caminhada nessa terra. Em todos esses ensinos, meus irmãos, vemos que Jesus não vacilava. Jesus sempre foi claro e direto, convicto em tudo que ele transmitiu. E com certeza toda aquela multidão percebeu. Por isso o texto diz que eles ficaram maravilhados com a sua doutrina. Ou em outras palavras, eles estavam atônitos. Essa é a palavra original também, atônitos com o seu ensino. E como já destacamos, Jesus ensinava como quem tinha autoridade, e não como os mestres da lei. E realmente ele tinha autoridade. Jesus não tinha qualquer autoridade, ou seja, não apenas o conhecimento como muitos podem ter sobre alguma coisa, mas as suas palavras mostravam quem ele é, como já vimos. As suas palavras mostraram e ensinaram a nós por que ele veio, para que ele veio. Portanto, meus irmãos, Jesus não apenas falou a verdade aos seus discípulos e a todos que estavam ali, como ele mesmo afirmou, ele é a verdade. Ao lermos que as pessoas ficaram maravilhadas, nos leva a refletir que o ensino dele não se limitava ao intelecto, mas tocava profundamente os corações. Meus irmãos, Jesus desafiava os seus ouvintes a uma mudança radical, uma transformação profunda. E como lemos em Hebreus 4:12, que nos ensina, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração.
As palavras de Jesus tocavam no mais profundo das pessoas. O ensino de Jesus não alcançava apenas o intelecto, mas todo o ser dos seus ouvintes, principalmente no campo espiritual. E como eu já disse, ele desafiava os seus ouvintes e os chamava a uma vida de obediência, uma vida de fé e arrependimento. Não é isso que ele pregava? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a chamada ao arrependimento e à confiança em Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é que devemos abandonar qualquer confiança em nós mesmos. A mensagem que Jesus traz no Sermão do Monte é a mensagem do Evangelho. Que devemos abandonar a nossa confiança em nossas habilidades, nas coisas dessa vida, e Ele nos chama a confiarmos nele para a nossa salvação. Pense comigo que aquelas pessoas que ouviram o que Ele ensinou em todo o Sermão do Monte, até aquele dia elas ouviam dos escribas, aqueles mestres da lei, especialistas na lei, que era pelos seus esforços que eles seriam salvos. Então vem Jesus e ensina que nenhum homem foi ou é capaz de obedecer ou cumprir toda a lei. Que aos olhos de Deus, todo ser humano está condenado e não pode salvar a si mesmo. Pensa no impacto que essas pessoas sentiram ao ouvir essas verdades. Esse era o ensino de Jesus. Na verdade, esse continua sendo o ensino dele. O que Jesus nos ensina em todo o sermão, meu irmão, minha irmã, é que precisamos de um novo nascimento. Porque jamais você conseguirá viver a vida como Deus quer. Sem que antes dele você receba um novo coração. Sem que antes você receba dele uma nova natureza. E é justamente por isso que em todo o Sermão do Monte, Jesus está dizendo que ele veio proporcionar a mim e a você uma nova vida. E essa nova vida só é possível por causa dele. Ele primeiro nos mostrou como é o crente. Não é isso que lemos no capítulo 5? O caráter cristão. Quando ele ensina sobre as bem-aventuranças. E em seguida, ele começa a nos ensinar como esse crente deve viver a sua vida, sendo sal e luz neste mundo. Somente Cristo nos proporciona, meu irmão, minha irmã, essa nova vida. E é o que Ele mesmo nos ensinou em todo o Sermão do Monte. E isso não significa que o cristão é um ser perfeito, impecável, mas o crente é aquele que está em Cristo. E por estar em Cristo, o crente é aquele que quer viver de acordo com a palavra de Deus. O crente é aquele que recebeu o coração, um novo coração, recebeu o Espírito Santo, e ele se esforça para isso. Como o salmista no Salmo 119, que lemos no início, o crente ele se alegra e ama a palavra de Deus. O crente ele se alimenta da palavra, por quê? Porque para ele a palavra é como o mel, ou mais doce do que o mel. O crente é alguém que reconhece o fracasso, porque é alguém pobre em espírito. Mas ele busca em oração, pedindo a Deus que o enche do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem fome e sede de justiça. Meu irmão, minha irmã, essa é a verdadeira reação diante do ensino de Jesus. De não apenas ficarmos maravilhados externamente, até chorarmos com as pregações, até nos emocionarmos com tudo que Jesus ensina e nos ensinou,
mas humildemente reconhecermos os nossos pecados. E mais do que isso, reconhecermos que sem Ele estamos perdidos. Que sem Jesus, a nossa natureza continua pecaminosa. Reconhecemos que precisamos dele não apenas para sermos salvos, mas para vivermos a nova vida que ele nos dá. Por isso eu te pergunto mais uma vez, o que o ensino de Jesus tem provocado em sua vida? Qual tem sido a sua resposta às palavras de Jesus até hoje? Não importa o tempo de cristão que você tem. Que resposta você tem dado a Jesus, aos seus ensinos? Talvez você fique maravilhado, como eu acabei de dizer, mas apenas isso. Talvez você fique emocionado, mas apenas isso. Será que o ensino de Jesus realmente tem feito você crescer, amadurecer? Será que você pode olhar para você hoje e a cada dia ver um crescimento, uma transformação na sua vida, no seu modo de pensar, de sentir, de agir? O que esse texto nos ensina, meus amados irmãos, é que não podemos apenas ficar maravilhados, como se pegássemos a mensagem de domingo, guardássemos no bolso e tirássemos ela domingo que vem. O ensino de Jesus precisa provocar em você mudança todos os dias. É isso o que esse sermão nos ensina. O que faremos com esses 30 sermões? O que faremos com as leituras que fazemos, onde Jesus nos ensina a nos arrepender? Que a sua resposta seja sincera, verdadeira, reconhecendo que você é totalmente dependente dele. Que Deus nos ajude a viver o Sermão do Monte, aplicá-lo em nossas vidas. Como eu disse, não que sejamos perfeitos ou seremos perfeitos aqui nessa terra, mas que possamos humildemente reconhecer e depender dele todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que a sua resposta ao ensino de Jesus seja assim, se maravilhar, ficar alegre por tão grande salvação. Que mensagem, que palavra que me toca, mas que também seja arrependimento e confiança na pessoa de Cristo Jesus. Feche seus olhos.